Olá! Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, e eu gostaria de dar muito boas-vindas e grande boa noite a todos vocês que estão aqui presentes para a gente estar discutindo e aprendendo um pouco mais em mais uma live. O tema dessa live de hoje é um pouco mais livre, igual na quarta passada que a gente fez sobre dores no corpo. Essa eu vou dar uma afuniladinha um pouco mais e a gente vai falar sobre dores nos pés. Lógico que a dinâmica das nossas lives é sempre aquela mesma, então qualquer dúvida que por algum motivo surja, vocês podem deixar aí nos comentários que a gente vai aprendendo e acompanhando tudo. E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo tirar e sanar todas as dúvidas. Uma coisa que é bem interessante da gente ressaltar logo de cara a respeito de dores nos pés é porque existe um mito muito grande em torno disso. E é uma coisa que eu estava comentando com um colega meu, que é médico, essa semana mesmo, que a tal da dor nos pés e o grande causador disso, na grande maioria das vezes, é o famoso esporão do calcânio, em alguns lugares esporão de galo. Isso tem um certo tabu e um mito, até mesmo entre os médicos, de achar que isso não tem cura, tem que fazer aquela cirurgia de raspar a pontinha do osso. Então tem muitos médicos que até hoje falam isso, acreditam nisso e é o que acaba repassando para os outros médicos. E o que na verdade é um grande mito, é um grande erro, porque isso não é verdade. E aí nessa live de hoje eu vou dar uma explicada, uma detalhada em porquê que não é só dessa forma e qual a vantagem e a desvantagem da gente fazer isso. Vamos falar no grande grosso inicialmente do esporão de calcânio, que foi o que eu toquei nesse assunto agora. Dúvida que forem surgindo, vamos colocando aqui embaixo e a gente vai respondendo. Tá, o que é o esporão de calcânio? O esporão é quando começa a aparecer algo que lembra uma espora. E o que é uma espora? Vocês devem conhecer aquelas esporas que quem anda a cavalo usa para poder dar aquela cutucada. O que tem? Tem umas pontinhas que cutucam. O famoso esporão nos pés acontece que começa a surgir uma pontinha, um gancho, um espinho em dois possíveis locais. Ou na planta dos pés, saindo do calcanhar, chama esporão de calcânio porque ele sai do osso do calcânio, que é o osso do calcanhar. Então sai uma pontinha ali na planta dos pés, então o pé está aqui, o esporão pode dar aqui embaixo, ou pode ter o esporão de calcânio aqui em cima, bem atrás do calcanhar, aonde fica o famoso tendão de Aquiles, o tendão aquileu, que é essa ponta, esse nervão que o pessoal geralmente fala, né, que tem atrás, que sobe para a batata da perna. Então esse é o segundo local aonde mais pode ter o famoso esporão do calcânio. Chama esporão de galo por conta da espora que o galo tem também, que é aquela unhinha que ele tem atrás nos pezinhos, para poder na hora que ele está brigando, defendendo, ele usa aquilo como se fosse uma arma. Então eu acho que até agora então a gente conseguiu criar e explicar bem o que se trata o tal do esporão. Ele pode ter desses dois locais. E uma das formas da gente acabar diagnosticando, identificando essa presença do esporão, do calcânio, é fazendo um raio-x. E um raio-x simples, um raio-x de perfil, que pega o pé de lado, a gente vai conseguir ver a pontinha que tem embaixo e a pontinha que tem atrás, nesses dois locais. Vou mostrar uma imagenzinha de um pé em anatomia e aí eu vou mostrar para vocês aonde nesses dois locais que pode ser que tenha o esporão, o desenvolvimento dele. Então, por exemplo, aqui, nesse local, onde eu vou mostrar com o dedo aqui em cima, pode um dos locais e o outro é aqui embaixo. Então, nesses dois pontos, podem acabar surgindo o esporão do calcânio. Tá certo? Então, esses são os dois locais possíveis. Como que isso surge? Da onde que vem essa ideia de começar a criar uma pontinha, um espinho no pé? Por que que isso aparece? Primeira coisa, a gente tem que entender que
A gente tem o osso. E para aquele osso ter movimento, ele conseguir movimentar, então, por exemplo, eu tenho aqui o meu braço. Eu sei que eu tenho a articulação. Eu tenho o osso de um lado e o osso do outro e uma área móvel entre eles. Para esses dois ossos movimentarem nesse eixo que tem articulação, eu preciso ter uma corda para puxar um osso. E essa corda tem que estar presa em um outro lugar. Então é como se eu fosse um osso, uma porta fosse o outro osso e uma corda vai ser o tendão, vai ser o músculo. E aí é exatamente essa corda que vai fazer esse movimento desses dois ossos. A gente precisa ter este músculo. E esse músculo liga, fixa, é amarrado nos ossos por meio de um tendão. E esse tendão, ele tem que entrar dentro do osso. Então ele tem um momento em que ele é músculo, gordinho, igual aos músculos que nós temos. Aí ele vai afunilando, vai juntando e vai virando tipo uma cordinha, que são os tendões, que muitas das pessoas acabam confundindo como nervo, mas não é nervo. Então, por exemplo, esse aqui, todos esses negocinhos que a gente está vendo aqui são tendões. O músculo está aqui e ele estica formando os tendões. E esses tendões, eles vão entrar dentro do osso. Então, se a gente for ver a gradação, o degradê que esse músculo vai formando, ele é músculo, tendão, chega no momento em que ele vai começando a entrar dentro do osso e chega na hora que ele vira osso. É um degradê, tem essa gradação, essa transição entre o músculo, tendão e o osso. Existe assim, essa construção diferente e as células vão se confundindo. E é aí que surge o esporão. Como? Se tem um momento em que a gente tem tecido de osso misturando com tecido de músculo, que é o tecido do tendão, uma hora esse tecido do tendão começa a ir confundindo com o tecido de osso e esse tendão vira osso. E assim vai acontecendo. Então é como se o nosso corpo estivesse transformando o nosso tendão, que é móvel, que tem que movimentar essa cordinha que a gente fica puxando para poder ter o movimento, ele estivesse começando a se tornar osso. Por que isso acontece? Alguém tem alguma ideia? Coloca aí embaixo se alguém tem alguma ideia a respeito disso. Por que por algum motivo começa a ter essa mudança, essa alteração de um tendão começar a virar osso? Enquanto vocês vão pensando e vão colocando aqui embaixo nos comentários, eu vou responder umas outras perguntinhas que tiveram aqui pra cima. Boa noite, doutor. Apareceu uma dor no meu punho e tá estufado. Será o que é isso? Sou de Nova Friburgo. Então, um abraço aí pra Nova Friburgo, Conceição. Tem que ver então o que é que tá estufado. Assim, simplesmente por mensagem, a gente realmente deveria examinar e tal. Mas geralmente uma coisa que costuma acontecer muito no punho é... geralmente aqui começa a aparecer uma bolinha, algo que fica mais estufado, e isso é uma coisa chamada cisto sinovial. É um crescimento da cartilagem da articulação que por algum motivo ela começa a se crescer desordenada, tipo um tumor, só que benigno, porque ele cresce desordenado na articulação, mas não espalha, não afeta nada, não causa prejuízo na articulação, nada. E aí ele cria essa bolinha, e é um cisto. Cisto porque o miolinho dele é de líquido, que é o mesmo líquido da articulação. Alguns pacientes podem ser dolorosos, muitas das vezes a gente não precisa fazer absolutamente nada, mas se realmente estiver incomodando tanto, nesses casos desses cistos sinoviais, depois pesquisa na internet e vê se realmente é isso, mas o ideal é procurar um médico para poder ter o diagnóstico e o acompanhamento. E aí, se realmente estiver incomodando muito, dá para poder fazer a drenagem desse cisto. Você vai pegar uma agulha, óbvio que isso tem que ser feito com um médico que já tem o costume, sabe fazer esse tipo de procedimento, porque você vai pegar a agulha, introduzir dentro do cisto com a seringa e tirar todo esse líquido. Aí o cisto vai murchar e vai diminuir. Alguns injetam medicação dentro do cisto para ajudar ele a sumir e fechar. Qual que é o problema disso? E não pode ser feito de qualquer forma, não dá para fazer isso em casa, enfiar uma agulha e espremer. Porque está dentro de uma articulação. E se você simplesmente fura sem o procedimento adequado, sem os procedimentos adequados de higiene,
pode ser que entre bactéria, e isso é muito fácil, porque a gente tem um monte de bactéria na pele, entre bactéria e dê uma artrite séptica, que é quando a bactéria entra dentro da articulação, começa a se proliferar, começa a comer a articulação, dá muito pus, incha, dói e é algo muito grave, tá? Então a artrite séptica é muito comum no joelho por conta de trauma, alguma outra infecção, osteomielite, diversos motivos, mas quando tem essa ruptura, então, por exemplo, com uma agulha você rompe a cartilagem protetora, rompe a pele e porventura entra em bactérias nesse local, pode dar uma artrite séptica, que é uma infecção, e isso é bem grave, tá? Então não façam isso em casa, precisa realmente de um médico, de um especialista, de alguém que está habituado nesse tipo de procedimento para poder não correr nenhum tipo de risco. Mas se for realmente isso que eu estou imaginando pela descrição, precisa procurar um médico para ter o diagnóstico. Às vezes tem algumas pomadas, alguns movimentos que dá para ser feito para tentar ir estimulando esse cisto, esse nódulo, para poder ir diminuindo. Tenho muitas dores nos pés e cãibra nos dedos. Essa questão de cãibra é até interessante, que a gente pode fazer uma outra live para poder discutir bem sobre esse ponto. Mas a cãibra geralmente é a falta de alguns sais minerais. Então, como potássio, magnésio e cálcio. Tem algumas lives em que eu cito isso. A live de atividade física, a live de alongamento, a live de o segredo da alimentação. Eu falo um pouquinho sobre cãibra. Então é interessante a gente dar uma aprofundadinha nisso. Vamos agora então para as respostas. Pisar errado, ganho de peso, falta de exercícios, excesso de peso, calçado inadequado, falta de movimento, porque ficamos sem fazer muitos movimentos, ficar um tempo em pé, falta de beber água, ficar muito tempo sem andar e fazer exercícios. Então vamos lá, muitas pessoas responderam e sim, grande parte dessas respostas estão corretas. Falta de exercício físico, ganho de peso, sapatos inadequados, falta de fazer movimento. Então tá, é por isso. Mas por quê? Lembra que eu falei agorinha que acontece por conta de uma calcificação que vai acontecendo no tendão? Como que o corpo começa a achar que aquele tendão é osso para ele calcificar? Porque aquele tendão está ficando muito parado. Aquele tendão está ficando tão quietinho, tão parado, que o seu organismo não sabe que aquilo é um tendão. Ele tem em si aquele procedimento de vamos colocar osso aonde precisa ser osso. E o que é que precisa de osso? Aquilo que está parado, aquilo que está quieto, aquilo que está imóvel. E aí quando você, por N motivos, e aí a gente vai apontar, e vários de vocês acertaram, que foram essas respostas que eu acabei lendo e eu falei que é isso mesmo, vai deixando aquele músculo do tendão muito quieto. E na hora que esse músculo vai ficando quieto, o organismo não sabe que ele é tendão, ele vai criando camadas de osso. Então o organismo vai acabando entendendo, interpretando que aquele tendão que estava ali está muito parado e ele começa a ir criando camadas e camadas de osso. E na hora que ele vai criando essas camadinhas de osso, ela vai tendendo a ficar mais pontiaguda. Porque de tudo, o meio é o mais imóvel. Então a gente lembra que mesmo que a gente esteja sem fazer muitas atividades físicas, a parte do meio do tendão, então imagine que o tendão é como se fosse essa sequência aqui de dedos que vocês estão vendo. Quando eu vou fazendo movimentos, a gente geralmente nota que a parte central, ela não movimenta tanto. As partes periféricas movimentam mais. Então, quando vai tendo essa construção do osso, a construção do osso vai tendendo a formar uma ponta. Porque ele cria o osso em volta, tudo. Cria uma outra camada. Mas as camadas laterais não se tornam ossos, porque elas estão tendo algum pequeno tipo de movimentozinho. Mas aí você ficou um período mais imóvel. Aí ela criou mais uma camada de osso. Inclusive a de baixo. E uma outra próxima. Mas aí as laterais foram desfeitas. Porque o organismo viu que aquela beiradinha estava tendo um pouquinho de movimento. Mesmo que leve. E dessa forma vai construindo essa pontinha de forma triangular.
E aí, quando ela é uma pontinha de forma triangular, a ponta começa a ir machucando, ela vai espetando e vai causando todos os incômodos e as dores. E aí ele vai crescendo. O tamanho que ele pode chegar pode ser enorme, mas isso tudo depende do tempo em que você está sem fazer atividade física. Vou mostrar aqui uma imagem de um esporão do tamanho que realmente pode ficar, os maiores, exatamente para a gente exemplificar essa questão para vocês. Então, por exemplo, olhem isso. Conseguem ver o tamanho que está essa ponta? Ela pode surgir aqui, isso é numa imagem de raio-x, e ela pode surgir aqui atrás ou aqui. Como a gente está vendo que está começando a surgir uma pequena pontinha aqui atrás. Isso porque, provavelmente, esse paciente estava com o pé o mais imóvel e sem fazer muitos movimentos. E o corpo começou a interpretar que toda aquela parte do tendão e do músculo estava ficando muito parado, muito imóvel. E foi criando essa condução óssea. O que mais? Então, falta de movimento, falta de alongamento, ganho de peso, porque com o ganho de peso, não o ganho de peso em si causa o esporão, mas se com o ganho de peso, geralmente associado, o que acontece? Vai ficando cada vez mais sedentário, não pratica atividade física, o condicionamento físico vai ficando cada vez mais prejudicado, e aí por causa disso, com esse condicionamento físico mais prejudicado, você não consegue fazer muitas coisas de atividades físicas, porque o fôlego vai ficando cada vez mais curto, e aí o que vai acontecendo? Vai ficando cada vez mais imóvel e vai crescendo. E o outro, que alguém acertou, calçados inadequados. Qual que é o grande vilão disso? Chinelas rasteirinhas, sapatos rasteirinhas, aquelas chinelinhas, tamancos que são de madeira, solado muito rígido. Por quê? Lembra que um dos principais é esses aqui de baixo? Se o solado é muito rígido, por mais que você esteja andando e movimentando a parte de trás do tornozelo, a sola do pé está quieta, é de madeira, é dura. Você não consegue fazer esse movimento do pé, porque aquele solado tá ali. Quando ela é muito rasteirinha, o movimento também é quase mínimo. O que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez mais imóvel naquele solado, naquele sapato inadequado. E aí, a planta do pé ficando parada, o organismo vai criando e construindo toda essa ponta óssea. E aí, todas as dores estão aí. Alguns de vocês que porventura acabem tendo esporão de calcânio, tem algumas dores nos pés que precisa investigar, procura um médico para poder investigar para ver se realmente é isso ou alguma outra coisa, pode ser tudo por esses inúmeros problemas, tá certo? Beleza, o que a gente faz? Como que a gente corrige isso? Tiveram uma pergunta da agorinha ali em cima, tem cirurgia para esporão? O meu tá atacado. Tem cirurgia, mas não funciona. Não é bom. Por quê? Porque assim que você fizer a cirurgia, fizer a raspagem ali daquele esporão, uma cirurgia extremamente agressiva, você não vai conseguir botar o pé no chão direito depois. Ele vai voltar. Porque o problema do esporão ter surgido não é nenhum problema ali local que assim que você raspa, tira, acabou o problema. Não. O problema foi os seus hábitos de vida. Então, se você já era sedentário antes e está sofrendo com um quadro de muita dor nos pés por causa dele, assim que você tirar, você vai continuar com os mesmos hábitos e não vai resolver. Então, como que a gente resolve esse esporão? Começando a fazer os exercícios, os alongamentos nas plantas dos pés e da panturrilha. Porque assim, os dois músculos principais, os dois músculos mais acometidos, mais envolvidos nessa imobilização que cria o esporão, vão começar a ter movimentos. E quais são esses exercícios principais? Primeiro, a gente tem que esticar o músculo da planta dos pés, para evitar a formação desse esporão que tem na parte de baixo. E como que a gente faz esse? Aquele exercício que eu oriento no vídeo de atividades físicas e alongamentos, que é: você pega uma toalha, estica a perna, coloca a toalha nas pontas dos pés e puxa para trás com tudo esticado.
e puxa. E você vai contar até 30. O que acontece nesse exercício? Você vai puxar completamente esse músculo. E aquele músculo que está parado, imóvel, estimulando o aparecimento e o desenvolvimento de um esporão, vai começar a mexer. E se você faz isso continuamente, diariamente, todos os dias, vai fazendo e repetindo e intensificando o tempo, a força, quanto você puxa nesse tipo de exercício, vai chegar num momento em que o organismo fala: opa, não posso ficar mantendo osso nesse local, porque esse lugar está mexendo muito, vamos tirar. E assim começa todo o processo de dissolução, de diminuição desse esporão do calcânio plantar na sua planta dos pés, simplesmente estimulando cada vez mais a movimentação dessa planta dos pés, que antes estava imóvel. Outra forma, outro exercício muito interessante para poder ser feito, aquele exercício que eu também falo no vídeo, que é, você vai sentar na cadeira, certo? E aí você vai começar a ficar levantando a ponta dos pés. Com esse exercício, você, além de movimentar a parte de trás, para não estimular a produção do esporão aqui na parte de trás do tendão de Aquiles, você também vai estimulando a diminuição do esporão na parte de baixo. Porque ao forçar o pé a ir levantando, você vai cutucando aquele calinho de osso que o organismo fez porque estava parado, para ele começar a ter mobilidade. E aí, quando você vai fazendo isso, o seu organismo vai começando a ir querendo tirar esse calinho ósseo, aquele osso que foi formando por conta de toda a imobilidade do seu pé. Quais outros exercícios que a gente tem que fazer para quem tem esporão? Isso tudo é uma receita que dá para ser seguida fácil em casa, sem nenhum problema, sem nenhuma contraindicação, tá? Para a gente tentar ir melhorando a qualidade de vida dos pacientes que estão apresentando algum tipo de dores, principalmente nos pés. Tenho também dor na coluna. Qual o exercício bom? Noemi, os exercícios bons para a coluna é aqueles alongamentos principais que eu falo no vídeo. Mas eu vou fazer uma outra live depois sobre dores na coluna, para a gente começar a ir falando e destrinchando cada uma delas, tá bom? Doutor, eu tenho esporão, mas só uso sandálias adequadas para isso. Mas é muita dor. Mesmo usando sapatos adequados, que são macios no calcanhar, para o esporão não ficar machucando e espetando, o esporão vai continuar ali e vai continuar, às vezes, até mesmo crescendo, se esse local do esporão não começar a ganhar movimento. Mas aí entra uma questão. Não é fazer movimento por 1, 2 semanas que vai resolver o seu problema. Porque o esporão não surgiu em 1, 2 semanas. Para formar aquela ponta de osso, levou no mínimo 1, 2 anos. Para chegar no tamanho que está. Então, para você conseguir estimular e fazer com que o seu organismo comece a ir degradando aquele pedacinho de osso para diminuir, é pelo menos uns 4, 6 meses de exercícios diários intensos. Isso vai causar dor? Vai. Infelizmente, pode ser que cause e comece a ter um pouco mais de dor no local. Mas isso, assim como nas dores nas costas, dores nos ombros, é no começo. É nas primeiras 1, 2 semanas de atividade física intensa naquele local do esporão que vai ter um pouco de dor. Então é algo que você tem que estar disposto a pagar por um benefício extremamente superior que vai acontecer lá na frente, que é você não sofrer mais com esse problema, de não conseguir andar tanto, de não ficar tão dolorido quando você usa um outro sapato, porque às vezes a gente quer usar um sapato rasteiro, quer andar um pouco descalço, mas quando tem um esporão isso acaba não sendo possível, porque ele está ali sempre espetando como se fosse um espinho. Então é algo que a gente tem que plantar lá para frente. Mas se você persistir, esse esporão vai diminuindo cada vez mais e o resultado é muito bom. Não precisa fazer cirurgia, que não vai resolver, tem chance até mesmo de voltar. Vai ser procedimento cirúrgico, tem que abrir, processo de cicatrização. A parte dos pés precisa de uma higiene muito grande, porque senão pode infeccionar, porque o pé é muito fechado, úmido, quente. Então tudo isso pode trazer inúmeras complicações se a pessoa quiser o caminho mais rápido, mais simples, que é um procedimento cirúrgico, o que não necessariamente é a melhor coisa para ser feita.
mas com os exercícios você consegue resolver e zerar esse seu problema. Agora, os sapatinhos rasteiros não é muito interessante usar por esse motivo. Qual o melhor sapato a ser usado? Graças a Deus eu não tenho isso, mas para prevenir. Ótimo então, Conceição. No caso do esporão, como que a gente consegue fazer a prevenção do surgimento deles? Assim como diversos problemas, os alongamentos e os exercícios são tratamento e prevenção. Então, começar a fazer esses tratamentos, ótimo. Como que a gente vai para a parte dos sapatos, então? Quanto mais você usar tênis e sapatos fechados que tenham sistemas de amortecimento, melhor. Porque quando tem um amortecimento, olha, isso aqui é interessantíssimo. Quando tem um amortecimento no calcanhar, o fato de ter o amortecimento, geralmente na parte posterior do sapato, a parte da frente não tem, ela cria uma movimentação da parte de trás com a parte da frente. E esse pequeno movimento, junto com o movimento que o tênis permite de fazer esse movimento com o pé, ele vai estimulando e impedindo que essa região do esporão fique imóvel. E a grande maioria dos tênis vão ser a melhor estrutura possível para poder criar essa mobilidade. Tem aquelas rasteirinhas. Por que as rasteirinhas, por mais que elas tenham um pouco de mobilidade, tem umas que é só um paninho, que você dobra, amassa ela inteira. Por que aquelas não são legais? Porque elas, embora tenham esse movimento, o seu pé fica no chão. E o chão é reto, o chão é duro. E na hora que a gente tem esse chão reto e esse chão duro, o pé fica sempre na mesma posição. Se você usa ela, mas você lembra de fazer os exercícios, tende a ter menos influência. Mas a maioria das vezes a gente usa ela por um longo período de tempo. E isso acaba atrapalhando. A melhor recomendação são os tênis fechadinhos, que tem um sistema de amortecimento na parte do calcanhar, que isso vai criar uma diferença de movimentação entre a parte da frente e a parte de trás. E aí assim vai ter o melhor aproveitamento da articulação. Põe o meu pé na água quente. A água quente pode ajudar um pouco, mas aí entra um outro exercício que eu ia falar, Teófila, que é, você vai pegar uma garrafa de água, colocar água dentro dela, colocar no congelador para poder congelar. E aí você vai colocar ela no chão e vai ficar empurrando a garrafa para frente e para trás com os dois pés. Quando você vai fazendo isso, você vai criando esse movimento com os pés e cria a mobilidade tanto na panturrilha, no tendão de Aquiles, quanto na parte da planta dos pés. E aí, dessa forma, o que a gente vai fazendo? Criando a mobilidade. E aí entra o gelo, porque o gelo da pedra de gelo que congelou na garrafa é um ótimo anti-inflamatório, que aí ela vai impedir a inflamação, vai dar uma anestesiada naquele local dolorido do pé e vai diminuir um pouco o incômodo durante esse exercício. Então, bem interessante, bem legal essa parte. Vamos lá, mais perguntas? Doutor, andar descalço é bom? Não, Rosimeire, andar descalço não é bom. Fazer os exercícios descalço, ficar levantando, é ótimo. Mas andar descalço é muito similar a andar com aquelas rasteirinhas, aquelas sapatilhas que são muito massinhas. Porque elas só te impedem de ter o contato. Ela é extremamente mole em todos os sentidos. Ela não tem a estrutura de amortecimento, nem na frente nem atrás. E aí assim, ao você andar descalço, você tende a manter a parte do chão, do solado, muito firme e rígido no chão. Isso tende a machucar mais se já tiver o esporão e também tende a manter o pé bem imóvel e com isso não ter esse estímulo para poder ir diminuindo o osso. Andar descalço de vez em quando é bom para os pés? Se você for andar descalço durante os exercícios e os alongamentos, isso é ótimo, isso é muito bom. Só que não constantemente. Se você usar essa forma de exercício para poder exercitar, movimentar os pés, ficando na ponta dos pés, a hora que você está em pé, fica levantando as pontas deles. A hora que você vai fazendo isso, descalço, é interessante. Inclusive os alongamentos, a melhor parte de fazer é descalça. Agora, durante o dia, em casa, não é muito legal, porque você vai manter o pé imóvel e isso não é legal. Vai, inclusive, ir estimulando
pode dar outro problema, que é a tal da fasciite plantar, que eu vou tocar no assunto dele um pouco em breve. Tá? Meu tornozelo tem uma bola grande nos dois. É esporão, dói e esteticamente é muito feio. Tem que ver o que a senhora está falando com essa bola grande, Edna. Porque a gente tem uns ossinhos nas laterais. Isso é normal, que é os maléolos, que é as pontinhas dos ossos. Tanto a tíbia quanto a fíbula, que é os dois ossos da perna que desce, ele tem uma bolinha lateral. Outra coisa que pode acontecer é que quando a gente vai ganhando peso, um dos locais que podem ter acúmulo de tecido adiposo, de gordura, é na região do tornozelo. E aí pode criar tipo um inchaço, uma coisa, mas que nada mais é do que tecido de gordura na região do tornozelo. E aí com esse tecido de gordura pode ser, e realmente esteticamente não é muito legal, mas pode ser simplesmente essa gordura e não tem nada de errado com isso. É verdade, doutor. No começo fiquei quase sem andar. Na época trabalhava de manicure, mas fiquei praticamente boa. Fazendo os exercícios, né, Noé? Sim, se você for fazendo esses tipos de movimentos com a planta dos pés, isso é muito bom. Tanto para poder ir retirando e perdendo essas pontas ósseas, quanto para evitar com que elas surjam novamente. Leva um tempo. O começo é doloroso. Vai ter um pico de dor forte. Mas se você for insistindo e for mantendo nisso, o resultado é muito mais benéfico, cada vez melhor. Depois que passei a usar Crocs, meu calcanhar melhorou muito. A Crocs é legalzinha, porque além dela ter a mobilidade, ela tem um certo amortecimento de borracha. Ela é bem confortável, mas lembrando de que só o sapato não resolve. E mesmo aqueles que já têm o esporão do calcânio, se você usa um sapato que é um pouco mais confortável, já começa a melhorar a intensidade dessas dores. Porque como tem o amortecimento naquela região da borracha, a pontinha não machuca tanto quanto algo mais rígido, algo mais duro, como as rasteirinhas, como aquelas rasteirinhas de madeira, os tamanquinhos ou as sapatilhas que é só um paninho fino. Algumas chinelas de borracha, simular tipo Havaianas, Ipanema, que elas são mais grossas, também são interessantes. Só que tomar muito cuidado com elas, porque elas têm o solado reto. Então, embora tenha um certo amortecimento e isso ajuda na diminuição das dores, ela pode não ser o mais legal possível, porque como ela tem o solado reto, o movimento tende a não ser o melhor, porque ele força você a ir arrastando os pés, né? E aí você teria que criar essa mobilidade do peito do pé para poder ter a melhor movimentação, o melhor aproveitamento possível. Então, beleza. Quais outros exercícios além desses? De puxar o pé, ficar levantando a ponta, ficar levantando pela ponta dos pés, botar a garrafa congelada e ficar rodando ela. O que mais que é interessante a gente fazer com o esporão do calcânio? Qualquer outro exercício que movimente a batata da perna. Isso agora para a parte do esporão que fica aqui no calcanhar, no tendão de Aquiles. Quais são esses exercícios? Qualquer exercício que você movimente o joelho. Então, os exercícios de movimentação de joelho também são extremamente interessantes. E um deles é aquele de sentar e levantar. Você trabalha também, embora seja pouco, trabalha mais a coxa, você também cria um pouco de movimentação com o tornozelo. Outro é, você está sentado e começa a ir levantando o joelho para frente. E aí quando você fizer isso, tente levantar, ora, com o pé para frente, apontando para frente, ora com o pé apontando para cima. E você vai fazendo essa alternância, porque assim você vai criando a mobilidade no tornozelo. E aí esse exercício também é excelente. Então, isso aqui foi tudo um grande resumão para quem sofre de esporão de calcânio conseguir evitar com que surja e melhorar essa degradação, essa diminuição do esporão que já se formou. Então, ele trata e previne o esporão do calcânio. Beleza, deixa eu ver mais algumas outras perguntas. Tem o fasciite plantar. Rolar a garrafa com a água gelada dói demais. Então, aí entra a outra questão. A fasciite plantar era uma outra coisa. Ela é quando começa a ter uma inflamação nos tendões
da planta dos pés. A inflamação do tendão é a tendinite. A tendinite é similar ao que acontece durante toda a região do corpo quando o paciente tem o diagnóstico de fibromialgia. Então ela é uma das pequenas parcelas da fibromialgia, certo? E aí, o que é que a gente consegue fazer a respeito disso? Um dos pontos é exatamente o gelo quando isso começou a doer. Por quê? Porque o gelo é um anti-inflamatório, vai diminuir a inflamação. O problema é que quando essa inflamação é crônica e ela já está há muito tempo, aí passa a ser interessante não o gelo, que o gelo vai dar uma certa travada, é interessante usar agora a água quente para aumentar a circulação de sangue naquele local e tender aí tentando corrigir essa inflamação que acontece nas plantas dos pés, aonde o tendão entra no osso. No esporão, onde o tendão entra no osso, começou a virar osso. Na fasciite plantar, não. Criou-se uma mobilidade muito forte aonde o tendão entra no osso e ali ficou inflamado, porque o osso começou a querer soltar aquele tendão daquele lugar. Então a gente já começa a notar que é algo completamente diferente. Dificilmente um paciente que tem esporão de calcânio vai ter fasciite plantar no mesmo local. Pode ter na outra extremidade, né? Então a gente pode ter o esporão aqui e a fasciite plantar na parte da frente, tá? Mas não é muito comum. Por quê? Porque é meio que formas de se desenvolver diferentes. Aí a fasciite plantar é interessante a gente usar os estímulos com água quente e fazer os mesmos exercícios. Fazer os mesmos exercícios de movimentação da planta dos pés. Outra coisa que é interessante é ficar tentando fechar o pé. É interessante porque você vai começando a criar movimentação, não de esticar demais os tendões que estão inflamados nos pés, mas encurtá-los. E aí na hora que você vai encurtando o movimento desse tendão que está nas plantas dos pés, ele assim vai tendo um estímulo para poder ir devagar, aumentando a circulação de sangue naquele local e tender a ir cicatrizando e logo acabar com essa inflamação do tendão que tem na planta dos pés. Esticar também é legal? Sim, esticar também é legal. É muito bom fazer os exercícios de pegar e esticar, porque também estimula os tendões a ir criando resistência e ir se cicatrizando aquela resistência daquele tendão que estava móvel ali aonde ele entra dentro do osso, começar a ir criando resistência, ao ponto em que, se você for estimulando diariamente, todos os dias, por umas 2-3 semanas, no caso da fasciite plantar, a resposta vai ser muito boa. No esporão, não. O esporão é mais demorado. Na fasciite plantar, não. A resposta tende a ser um pouco mais curta, com 1 mês de estímulo, exercícios e alongamentos, esses mesmos do esporão que eu falei aqui, a resposta vai ser muito melhor com 1 mês. Então, às vezes, até ao ponto de não ter mais e não sofrer mais com isso. Aí você mantém os exercícios, mantém um sapato adequado, que você vai ver que o resultado vai ser muito bom. Doutor, fiz a cirurgia de joanete e estou com o pé engessado. Vou ficar por 6 semanas com o gesso. Será que vou andar normalmente? Depois que você tirar o gesso, Toninha, vai ter um problema para você andar sim. Por quê? Porque todas as articulações dessa parte do pé vão ficar mais duras, vão ficar mais enferrujadas, mais engessadas. Mas aí você pode ir começando devagar com todos esses mesmos exercícios aqui, que são os exercícios nada mais do que exercícios para tornozelo. Então você vai começar com os exercícios de tornozelo, depois com os exercícios principalmente na parte das articulações dos dedos, dos pés, ficar fazendo aquela de ir fechando o pé para dentro, encolhendo os dedos, fechando os dedos para baixo. Você vai estimulando eles. E aí quando você vai fazendo isso, você vai criando a própria fisioterapia natural em casa. E aí você vai começando a criar essa mobilidade dos pés. E aí o que vai acontecer é que você vai conseguir assim voltar a andar normalmente e sem as joanetes, que você conseguiu reparar, retirar essas pontinhas de ossos da joanete, muitas das vezes estimuladas por sapatos que fecham muito os dedos, principalmente os dedos laterais. Esse é um dos motivos. Doutor, palmilha dentro do sapato é bom? Depende da palmilha. Tem umas palmilhas que é só um paninho fino, fininho,
que não adianta de nada, tá? Tá ali só para poder não deixar você ficar com aquela parte mais rugosa do fundo do sapato. Agora, se você arruma uma palmilha de gel, uma palmilha que tem diferenças de amortecimento no calcanhar, na parte ali do meiozinho do pé, aquele outro gordinho, aí, ou um negocinho que preenche o meio do pé, aí essas palmilhas são muito interessantes. E elas vão criar um pouco mais de mobilidade, movimento por conta desse amortecimento. Aí é legal. Elas sozinhas não resolvem os problemas. Elas vão amortecer e diminuir as dores no calcanhar. Mas, se você faz os exercícios e os alongamentos, esse vai ser ótimo. Não vai ser isso que vai dar problema. Muito legal suas instruções, que bom. Doutor, muito legal suas informações, estou aprendendo por nada. Obrigada, comprei um tênis, vou me cuidar. Estou te acompanhando, que Deus te abençoe. Nem os médicos do convênio não explicam nada, infelizmente. Fiz muito fisioterapia. Então, às vezes é questão por tempos, a gente não pode ficar simplesmente jogando, martirizando e culpando isso. Mas como eu disse, ainda existe um certo mito, uma névoa, inclusive em alguns médicos que não se aprofundam, às vezes não teve essa parte tão bem na faculdade, não procuraram algum tipo de conhecimento, de achar que o problema para poder corrigir esporão é só cirurgia, o que na verdade é um erro, porque a cirurgia corrige temporariamente, mas a tendência disso voltar é bem maior. Mas a forma de realmente a gente conseguir resolver e tratar são as fisioterapias, mas as fisioterapias centradas nos alongamentos e nos exercícios de tornozelo, que são esse grande grupo, tá bom? Usar o tênis, como você acabou de falar que comprou, isso é ótimo, vai trazer um benefício gigantesco para a saúde dos seus pés, não só para o esporão de calcâneo, mas também para evitar fasciite plantar, também para poder evitar e manter o pé um pouco mais hidratado, porque isso é uma outra coisa. Fora inúmeras rachaduras de pele dos pés, micose, fungos, micose nas unhas dos pés que vai descolando, porque o pé vai ficando ressecado, exposto à terra, poeira, e aí tudo isso resseca demais os pés, e aí tem outros problemas dos pés que a gente não vai tratar nisso agora, tá? A gente está tratando mais essas dores causadas pelo esporão e pela fasciite plantar hoje, tá bom? Então é isso. Vamos ver mais perguntas? Doutor, eu sempre fiz atividades físicas, mas nessa pandemia eu estou sem trabalhar, e com a hérnia eu posso isso? Eu nem caminhada estou podendo fazer. Mesmo assim, faço o que eu consigo fazer em casa mesmo. Val Rocha, então, mesmo com hérnia, mesmo com todos esses problemas, se você respeitar o seu limite, não estou querendo que ninguém força, ninguém machuca mais do que pode, ninguém corra uma maratona e faça. Quando eu falo atividade física, não é aquilo que vem na nossa cabeça na hora que é fazer caminhada, ir para academia. Não. Atividade simples em casa, que crie movimentação entre uma articulação, entre um músculo, isso é considerado uma atividade física. Um movimento físico, mecânico, entre o nosso corpo, entre articulações, tá? Então é isso que quando eu me refiro a exercícios, atividades físicas. Então não precisa. Se nessa pandemia está ficando mais em casa, tente focar em coisas e exercícios e atividades que dá para ser feito em um curto espaço de tempo e que dá para ser feito com coisas que você tem em casa. E aí isso não pode ser uma desculpa para poder não se exercitar. Igual, todos esses exercícios que eu falei para tornozelo, nenhum precisa de nenhum aparelho. Um você vai precisar de uma cadeira para ficar sentada, outros você vai precisar de uma toalha para você jogar ali no pé e puxar, ou uma corda, ou um lençol, e tudo isso a gente tem em qualquer casa. Então se você vai estimulando e fazendo esses tipos de exercícios e alongamentos em casa, pronto, vai poder melhorar muito. E se você tem, por exemplo, uma hérnia de disco, aí entra no vídeo que eu falei e toquei um pouco na parte de dores, que é a parte de exercícios da coluna. Se você faz os alongamentos da coluna, mesmo com a hérnia, você não está forçando aquela hérnia. O problema da hérnia é quando você começa a ter muitas atividades de impacto, pegar muito peso, uma postura errada na hora de fazer as coisas. Aí isso pode estimular e fazer essa hérnia piorar. Agora, alongamentos sem peso, sem nenhum tipo de sobrecarga, só vai ter benefícios se você respeitar o seu limite.
Então você vai ficar em pé e vai botar as mãos até lá no pé, o máximo que você conseguir, fazendo aquele alongamento das costas. Isso vai ser muito benéfico, inclusive para quem tem hérnia. Porque quando você tem a hérnia de disco e a hérnia protrai, o nervo está passando aqui, aí ele tem que fazer uma barriguinha. E você está mantendo-se sedentária, aquele nervo está esticadaço. Por quê? Porque a hérnia está empurrando o nervo para lá. E ele já era retinho, a hora que ele faz isso, ele encurta e fica esticado. Quando você vai fazendo os alongamentos e estimula esse nervo a ir esticando cada vez mais, ele faz o contorno da hérnia com muito mais tranquilidade. E aí você vai conseguir ter movimentos mais bruscos, porque o nervo está sobrando. É uma corda muito mais frouxa. E aí dessa forma ela não vai ficar encostando tanto na hérnia ao ponto de inflamar e causar as dores. Então, não. Hérnia de disco, protrusão discal, bicos de papagaio, alterações dos corpos vertebrais, que é conhecido no exame, pode aparecer lá como MODIC 1, MODIC 2, MODIC 3. Nada uma dessas alterações contraindica você fazer um alongamento e um exercício no seu limite. Esse é o principal, essa é a parte mais importante de todas. Eu nunca vou estimular ninguém a se machucar. Eu tenho noção disso e eu sei que eu estou falando para um monte de pessoas na internet que tem os mais diversos diagnósticos possíveis. Eu não posso generalizar tudo, mas quando você respeita o seu limite e vai fazendo atividade física, os seus exercícios, isso é o show. Você fecha no 10. Por quê? Você mantém o seu corpo ativo, você estimula a sua movimentação, isso vai te criar muito mais qualidade de vida, prazer e ainda por cima melhora os efeitos colaterais de inúmeras doenças, inúmeros diagnósticos que existem por aí. Vamos lá. Doutor, faça uma live sobre varizes. Já estou idosa para operar e ainda mais com essa pandemia. Tá certo, Sheila? Vou anotar o tema aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre varizes, veias, artérias, problemas nas pernas, que alguns inclusive podem dar dores nas pernas. Bem lembrado, vamos fazer uma generalizada sobre isso aí, que vai ser um tema bem legal. Obrigado aí, Sheila. Continue a nos ensinar como ter uma vida melhor. Tá, vou fazer uma outra sobre fadiga, cãibras, dores nas pernas como um todo. No geral, a gente consegue dar uma aprofundada, interessante, já que vai ser a primeira vez que eu vou tocar em todos esses assuntos. E aí depois a gente pode, igual essa, afunilando cada vez mais em cada um desses outros pequenos teminhas, tá bom? Boa noite, doutor. Eu não consigo andar de chinelo e de sandálias baixas, só com o tipo Anabela. Então, Eliana, sandálias baixas, sandálias rasteirinhas é muito prejudicial. E se você já tem algum problema como fasciite plantar ou esporão de calcânio, fica pior ainda usar esses tipos de calçados. Se eu ficar muito tempo de sapato baixo ou descalço, fico para cair. Exatamente, é por esse motivo que acontece. Você cria uma posição não confortável para os pés. Porque o nosso corpo, embora ele naturalmente tenha sido feito para andar descalço, né, durante a evolução, com o passar dos nossos anos de vida, o nosso corpo vai adaptando a não andar descalço. Se a gente andasse descalço durante toda a nossa vida, era uma coisa. A gente não anda descalço. E a gente não faz igual os nossos antepassados faziam, que é correr descalço. Quando você corre descalço, olha o movimento que você faz com a planta dos seus pés. A gente não corre descalço. E correr descalço também não é correr descalço no cimento, no asfalto. Porque o cimento no asfalto é duro, é rígido. Nossos antepassados desenvolveram a nossa composição corporal andando descalço e correndo descalço no capim, na terra, na grama. Então é completamente diferente da forma como nós temos a nossa vida hoje. A gente não dá para poder comparar e falar que isso é a melhor forma. Inclusive tem algumas propagandas que falam isso, de usar umas meiazinhas e tal. Se você andar com aquela meiazinha na terra, na grama, é uma coisa. Mas a gente vive no cimento, no asfalto, no azulejo, então é diferente. Por isso que os sapatos fechados com amortecimento são os mais adequados possíveis. Doutor, tem um osso crescido atrás do calcanhar, nos 2 pés. É esporão? É exatamente, Eliana. Esse ossinho que fica crescendo para trás já é o esporão. Então, o ideal é procurar um médico,
fazer um raio-x, ver como é que tá as dimensões, confirmar se é isso mesmo, né? Porque pode ser alguma outra alteração de osso, alguma alteração, variação anatômica, mas é interessante fazer essa investigação e já começar com os alongamentos e os exercícios. Boa noite para todos vocês, que bom que vocês estão gostando. Sinto muita dor nos pés, tem dia que fico sem saber o que fazer, tenho fibromialgia e gota, que exercícios devo fazer? Eusa Caetano, exatamente, os exercícios de tornozelo, alongamentos e ficar esticando. Todos esses exercícios que eu falei do decorrer dessa live para tornozelo é espetacular para dores, para fibromialgia, tendinites, fasciite plantar e esporão do calcâneo. No caso da gota, não é legal. Eu vou dar uma introduzidinha em gota. No caso da dor pela gota, não é legal fazer exercício, porque a gota são grãozinhos que tem na articulação. Por isso é interessante procurar sempre um médico no caso dessas dores para saber do que se trata. Eu vou falando aqui, vocês têm que ver se vocês já têm esses tipos de diagnósticos prévios, porque senão precisa procurar um médico e saber o que é que realmente tem. Porque no caso da gota, é uma areia que fica na articulação. E se você ficar forçando essa articulação com essa areia, vai desgastar a cartilagem e pode dar uma artrite, uma artrose. Então, no caso da gota, você tem que tratar a gota. Assim que você diminuir a quantidade de ácido úrico na sua circulação, ela vai diminuir a articulação, aí sim você está liberada a fazer os exercícios. Fazer exercícios e fazer muitos movimentos numa articulação que está sendo acometida pela gota, aí isso pode ser literalmente um tiro no pé, tá? Realmente o tiro pode sair pela culatra, pode piorar a sua situação, porque na gota você tem o ácido úrico aumentado dentro da articulação. E aí aquela articulação não vai deslizar lisa, porque tem a areia do ácido úrico ali atrapalhando tudo. Que bom que vocês estão gostando. Tenho hérnia umbilical, posso fazer exercícios? Eu não ia operar, mas estava com a pressão alta e diabetes. Olha, tem que ver qual que é o tamanho dessa hérnia umbilical. O que não pode é ficar fazendo muitas coisas que aumentam a pressão no abdômen. E essas pressões no abdômen são feitas pegando peso. Às vezes pessoas têm o intestino muito ressecado, que faz muita força. Agora, grande parte dos alongamentos não faz força. Você não traciona absolutamente nada. Na verdade, você tem que soltar o seu peso. Então, aqueles exercícios que não forçam, não aumentam o peso e não causam dor na sua hérnia, tem problema. Agora, se você começou a ver que está fazendo e está aumentando a dor, o desconforto, para. Ninguém tem que fazer nada sentindo dores em locais que claramente a gente já está observando que tem algum tipo de problema. Mas melhor do que ficar sedentário com a hérnia é ficar ativo com uma hérnia. Só vai ter benefício, você só vai ganhar com isso. Tá certo? Você não vai poder pegar peso, não vai poder pegar sobrecarga, não vai poder aumentar a pressão abdominal. Agora, os outros exercícios que você conseguir ir fazendo para poder simplesmente melhorar a sua mobilidade, ótimo, é super bem-vindo. Tá bom? Estou me sentindo muito bom com os exercícios que você ensinou. Larguei a fisioterapia. Se está sentindo bem, esse é o ideal. Tá bom, Teófila? Fico contente que isso esteja realmente acontecendo. Doutor, não é esse tipo de hérnia não, doutor. A hérnia que eu tenho é a umbilical. Ah, tá, entendi. Certo. No caso, então, é mais ou menos igual eu falei aí agora acima, tá? No caso dessas hérnias, como é uma hérnia umbilical na barriga, você tem que ver se aquele tipo de alongamento e exercício não está forçando o abdômen. Então, nesse caso, fazer abdominal não é legal, certo? Fazer aquele exercício que eu falo também de ficar inchando, murchando e puxando a barriga, também não é legal, porque aumenta a pressão dentro da barriga. Mas você tem que ver que às vezes a gente faz algumas coisas no nosso dia a dia que naturalmente já aumenta a pressão. Aí você só vai dosar. Então, por exemplo, se você é mais constipado e faz muita força para evacuar, isso é uma pressão abdominal enorme que pode aumentar a sua hérnia. Então não vai ser um exercício simples de fazer o alongamento disso que vai aumentar a pressão abdominal. Não, você pode fazer e vai ter inclusive benefícios para a sua coluna. Mais uma live que nos vem acrescentar para o nosso benefício. Que bom, fico contente demais que esteja sendo extremamente útil e benéfico
para todos vocês tudo isso, tá bom? Ó, foram essas as perguntas que nós tivemos. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente no sábado eu vou atrasar um pouquinho a live para poder fazer. Ela deve começar ali por volta de umas 8h30, tá? Vamos deixar fechado ali 8h30 por conta de um compromisso que eu tenho que vai até às 8, para eu conseguir organizar tudo. Então eu vou botar um postzinho aqui na página, lembrando que a live de sábado vai ser às 8h30. Se tiver algum outro atraso, eu já aviso com antecedência. E nós vamos fazer então esse tema que falaram aí, que me sugeriram, que foi sobre dores agora nas pernas. Vamos dar uma subidinha. Então a gente vai falar um pouquinho de cãibras, fadiga, artérias, veias, varizes. Então a gente vai fazer um pequeno apanhado. Espero que vocês tenham gostado de tudo aqui hoje. Um grande abraço para o meu super fã dessa semana, que foi o Amadeu de Barros. Muito obrigado. Todos os outros super fãs que acompanham aqui a página. Um bom fim da semana aí para vocês. Uma boa quinta, uma boa sexta. E a gente nos vê no sábado. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau.